Estamos aqui, episódio 2, Mentes Fortes Empreendem. Por isso, o Pode Falar Empreendedor, o papo é reto. Eu quero ajudar vocês, trazendo pessoas aqui, mostrando esse mundo, né, de empreendedorismo que às vezes tem muito glamour, tem muita perfumaria, mas na real pode ser bem desafiante, né, inclusive quando se fala de inteligência emocional. E o Beto é um cara que vem me ajudando muito, né? Ele é o meu psicanalista. Inclusive, essa ideia, né? Esse projeto do podcast partiu muito dele. Ele falou, cara, você tem que ter algo seu, um canal seu, um podcast seu, porque você fala coisas aqui muito valiosas que eu não tô vendo por aí. E eu sou muito rápido para executar as coisas, né? Quase que de um mês para o outro eu iniciei isso. Então, o Beto tinha que ser convidado, né? Tinha que estar aqui logo nos primeiros episódios. E esse capítulo, né, esse título, né, Mentes Fortes Empreendem, é algo que a gente discute muito, né, no seu consultório. Fala um pouco aí da sua experiência, da sua vivência e o que você tá achando aí do que começou, né? Acho legal quando alguém Começou incentiva alguém a ver aquilo ver acontecendo, né? pronto, materializado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e tenho que falar que eu fico muito feliz de saber que você executou uma ideia que foi gestada lá, né, nas nossas Sim, conversas e tal. Na verdade, foi só um empurrãozinho, porque o Thiago ele já tem essa coisa do contar para o mundo aquilo que ele já viveu, aquilo que sim, ele aprendeu e deixar o teu legado aí para a história, né? Bom, é interessante estar nesse podcast porque, assim, a história desse podcast também se confunde com a minha. Porque sim, eu venho desse universo de empreendedorismo também, já do universo de marketing, de comunicação. E um belo dia eu falei assim, cara, as ferramentas de marketing não estão me servindo mais. sim, Eu preciso de alguma coisa que me faça mergulhar mais na cabeça do ser humano para que eu trabalhe comportamento do consumidor. sim, Então, para você ter uma ideia, a psicanálise ela surge daí, para eu entender um pouco mais sobre o legal, comportamento do consumidor. E aí eu criei um braço profissional aí, não desisti, não abandonei as outras áreas, sim, mas eu tenho percebido que principalmente para quem atua nessa área, empresas, quem lida com gestão de pessoas, cuidar das emoções, da saúde sim, emocional tem sido primordial, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. sim. Né? E eu já começo com uma pergunta aqui para a gente começar essa nossa história, né? Até para quem vai assistir, né, ou nos ouvir, por que falar de saúde emocional e mental num podcast de empreendedorismo? Manda bala. Aqui vai ser quase como o divã mesmo, né? Vai ser quase como que a sua sala ali, né? A gente até comentou em várias sessões, e aqui antes de começar a gente já tocou nesse assunto. Existe, né, uma onda de conhecimento, né, uma tsunami de informações e conhecimento na internet gigantesca, né? Uhum. E isso eu vejo que literalmente essa tsunami quebra em cima das pessoas e elas têm fórmulas mágicas para tudo, né? Para marketing, para oratória, vendas. E eu vejo muitas pessoas batendo, assim, dando muito em ponta de faca, e não vai, não vai, não vai. E aí quando você para mesmo para analisar no detalhe, você vê que tem muito a ver com a inteligência emocional daquela pessoa. Sim. E aí quando você conversa, até falando de amigos, assim, falando de pessoas próximas, né? Quando você conversa e pergunta, como que é? Você passa por um terapia, algum psicólogo, psicanálise? Não, nunca. Na verdade, eu vou iniciar outro curso mês que vem, de investimento, de não sei o quê. Eu falo, mas o que eu percebo assim, é muito difícil isso, assim, né? É muito difícil o empreendedor, talvez por orgulho, né? Ou por um tabu muito maior, né? Às vezes sociedade, família, né? Não, como assim? Tipo, por quê? Você tá Por que precisando? falar disso, né? Tá me chamando de louco, É, né? é, Ainda existe esse estigma, né? existe esse tabu ainda, existe mesmo, né? Ó, quem foi primeiro fazer foi minha esposa, que é sócia, é empreendedora, e ela falou, meu, não, assim, você vai estourar uma hora, a pandemia, né? Foi massacrante, literalmente, né? Em todos os âmbitos. Então eu resolvi, óbvio que eu precisava ser alguém que eu conhecesse, que eu tivesse confiança, e eu escolhi você. Então você vê que assim, uma mente forte não é do nada, né? Não acontece do nada, né? Você vê que é uma construção lá da infância, de experiências. E quando você busca profissionais que te ajudam a entender e a interpretar aquilo, que às vezes algo que está te atrapalhando, né? Às vezes uma crença limitadora pode se tornar uma potencializadora. Mas eu falei no outro episódio de autoconhecimento, que é algo que exige investimento, né? Uhum. O autoconhecimento de, eu vou meditar aqui, tô pensando na vida, eu me conheço, não é bem assim, né? Então, eu desde 2015, janeiro de 2015, então são 8 anos que eu busco muito autoconhecimento, né? Já passei por alguns processos de coaching, já li alguns livros baseado nisso, mas você vê que não tem limites, né? Não tem
Agora eu me autoconheço o suficiente e Não tem um parou por teto, aqui. né? Tipo, atingir minha cota, atingir minha meta, né? Não, Porque o que eu percebo, principalmente de pessoas mais pragmáticas e mais assim, 0-1, né? Como a sim, gente sim, brinca tanto, binária. é assim, binárias, quantas sessões eu preciso fazer? Em quantas sessões eu Sim, vou estar pronto, né? Eu acho que transitar por esse abstrato do tipo, o sim, autoconhecimento ele sim. é vasto e ele é infinito, é muito desafiador, né? Sim, e por mais que seja, não seja a vida inteira, mas mesmo assim tem períodos, tem fases, né? E o autoconhecimento, dependendo da fase que você vive, né? Eu vivo agora mais uma fase de paternidade, né? De dedicação à minha filha. Você tem o início de um casamento, você tem inícios de negócios, 10 anos de negócio é outra fase, é muito diferente, né? Ter um negócio há mais de 10 anos. Então eu percebo que se você entender que a cada período, a cada fase, você deve buscar sim cada vez mais autoconhecimento, um profissional, é aquela frase, né? O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Sim. Então muitas pessoas às vezes têm uma década boa e uma década inteira estagnada porque tá querendo usar o que usou nos 10 anos anteriores e não é. O mundo é muito rápido, né? Aquelas fórmulas antigas que já de repente saíram, nem combinam com o momento que a gente está vivendo, Não, né? não. Eu acho que esse autoconhecimento também pressupõe você entender onde eu estou agora, qual é a minha realidade, qual é a Isso. minha força e meu limite nesse momento, né? E você deve ter lidado com muitos desafios, né? Você consegue contar aqui pra gente, por exemplo, em algum momento que o autoconhecimento faltou e que hoje você olha e você fala assim, poxa, hoje, com a cabeça de hoje, eu faria diferente naquele momento? Eu acho que assim, o autoconhecimento, acho que o principal, assim, o que foram dezenas de erros é a ingestão de pessoas. Então, se eu olhar como eu era com o Alex, né, que tá aqui, né, sempre vai estar aqui do lado, né? Uhum. Até questionaram alguém no podcast, falou, nossa, o Alex estava lá, estava participando, né? Tá aqui, ó, Aí eu nos falei isso, eu bastidores. falei, sim, né? Ele ajudou a iniciar esse projeto, né? Participou desde do embriãozinho do projeto até agora e vai ajudar por muito tempo. Não tem nada a ver o gestor que eu fui dele há 6 anos atrás do que eu sou hoje. Uhum. Então, eu acho que autoconhecimento, eu acho que o maior ganho de autoconhecimento é no trato com outras pessoas. É na empatia, você entende o que motiva um não é o que motiva o outro. E às vezes, assim, é muito simples, né? Às vezes é dinheiro. Dinheiro motiva muitas pessoas, mas tem pessoas que não é dinheiro. Tem pessoas que é motivada por reconhecimento. Elas querem ser reconhecidas, né? Elas querem um reconhecimento, às vezes, em público, na frente da empresa, na frente da família. Uhum. Então, hoje, esse meu autoconhecimento me trouxe muito isso, né? Eu acho que o que eu reparo, quando a pessoa tem baixo, como você identifica alguém com baixo autoconhecimento? Ela acaba exigindo uma régua dela, espelhando nos outros. Sim. Então, o que ela é, como ela é, o que ela gosta, o que ela valoriza, ela discute, ela briga por um mundo ideal baseado no É que uma ela. projeção, né? Você acaba virando, às vezes, um espelho, só que ela não tendo autoconhecimento, ela pode fazer isso de maneira errada, né? Na verdade, ela acaba massacrando quem estava à volta, Sim, né? Que é o que sim. eu fiz por muito tempo, né? Eu Uhum. acabei, desde esposa, sócia que está do lado, né? Tem gente que é casada há 20 anos, mas convive às vezes só final de semana com o Uhum. cônjuge, né? Às vezes em viagem, trabalha muito, às vezes dorme na mesma cama, mas um já chegou depois, o outro tá dormindo. Agora eu e a Juliana, a gente é sócio antes de se casar, né? Então a gente é mais tempo sócio. Então ela viu toda essa minha evolução, né? Então ela pode-se dizer que é uma das pessoas que mais sofreram do meu lado, quando eu não tinha esse autoconhecimento, porque literalmente eu exigia dela uma régua, um padrão que é meu. Uhum. Então, quando esse autoconhecimento eu comecei a buscar mais, eu falei, meu, não adianta, porque as pessoas têm individualidades que às vezes é impossível de replicar. Você tem perfis comportamentais que às vezes, por mais que você vê valor naquilo e que você sabe que aquilo dá resultado, mas aquele perfil não vai seguir esse caminho. Sim. Então hoje eu respeito muito mais as diferenças e o melhor de tudo, né? Eu me tornei um gestor melhor porque eu sei motivar cada perfil de pessoa, eu sei exatamente aonde ela performa melhor, aonde ela consegue ir melhor. Então eu acho que os maiores erros por falta de autoconhecimento não é nem só gestão de pessoas no lado profissional. Tô falando marido e mulher, tô falando amigos. Nas Eu, relações eu humanas perdi como um várias, todo. ou várias amizades lá de 20 anos, Uhum. padrinhos de casamento, não tem mais contato nenhum hoje, porque esse amadurecimento que também a paternidade traz muito mais, né? Você começa a ver que certas coisas vão impactar de maneira ruim o futuro do seu filho. Então, esse autoconhecimento da paternidade é muito importante também. E, inclusive, conversar com empreendedores que são pais e que não são é muito diferente. São mundos diferentes, são riscos diferentes. Eles pensam literalmente neles.
ou no O casal. limiar de risco muda, né? Você arrisca até certo ponto, mas você cria uma margem de segurança um pouco maior a partir Sim, daquele sim, momento, certo? exatamente. É. Uma coisa Então, interessante que você falou aí nesse período foi sobre régua alta, né? Então, assim, eu percebo principalmente o universo de empresários que passam pelo meu consultório uma régua muito alta. Obviamente por criação, porque eles estiveram muito sozinhos ao longo dessa jornada, né? sim, Então, assim, é muito alto, né? Então, assim, me parece que esse autoconhecimento e a não gestão da saúde emocional pode fazer a pessoa entrar num colapso emocional. E até essa busca constante, não observar o que está conquistando, pode virar algo crônico. E eu vejo, inclusive, você deve lidar com pessoas assim, sim. elas têm o prazer só pela busca. Elas não conseguem aproveitar o que conquistaram, né? E eu acho que isso acaba virando algo crônico, Não, realmente. porque quando vem uma conquista, seja uma viagem, seja uma casa nova, um carro novo, seja algum zero a mais na conta bancária, vem o próximo, né? Vem Uhum, mais. Então, conquistou o primeiro milhão, automaticamente é 10 milhões, depois é 100 milhões, depois é o bilhão. Então, você vê que, assim, existe mesmo uma busca, um perfil, que é uma busca desenfreada por resultados, uhum, mas é um perfil esse. A uhum. questão Gerenciar isso, exatamente, a né? questão é ruim. Depende aonde, mas se ele realmente não gerencia essas emoções, Uhum, ao longo do caminho, né? Eu acho que assim, eu já passei por isso, né? Inclusive, eu vou uhum, citar essa experiência. A maior perda dele são pessoas, né? Não é, eu perdi o time daquela oportunidade, daquele negócio, eu não ganhei aquele dinheiro, ou ele se frustra porque fracassou em alguma coisa, e aquela frustração vem descontando, né? Tipo, o que tiver abaixo do empreendedor, né? Às vezes família, funcionários, colaboradores, amigos, né? De infância. Então, eu já passei por isso, né? Inclusive nessa busca desenfreada, né? Pela meta do primeiro milhão, né? uhum. Em 2016, assim, era uma coisa, eu queria rapidamente atender grandes corporações e é um outro mundo, né? Uma outra gestão, um outro tipo de trabalho. E nisso eu pressionei muito a Juliana, né? Como esposa, como sócia. E ela estava a ponto de desistir, de largar tudo, de abandonar Uhum. tudo. E ela conversou seriamente falando comigo, falando, ó, você está cometendo vários erros que eu tô vendo, eu tô percebendo, só que não é nem questão do negócio não dar certo, porque pelo que eu vejo o seu perfil, você vai abrir um novo negócio. Mas o jeito que tá hoje, o jeito que você está agindo, você vai me perder. Aí ali eu não sei quantos segundos, ou se eu fiquei minutos, mas eu congelei de uma maneira que eu nunca tinha congelado, em desafio nenhum. Eu já tive reuniões que chamou o cara que mandava na empresa coreana, e coreano falando inglês, você não entende nada. Então, assim, eu não travei. E eu Aham. fui no Embromation ali, escrevendo, desenhando e fechamos contrato com essa empresa. Então, eu nunca tinha travado. E aí eu pedi ajuda, né, para ela, né? Falei, ó, então, eu não quero mais tomar decisões erradas. O que eu pode fazer? Ela falou, a primeira coisa é você compartilhar. Porque depois que você tomou a decisão, nem eu consigo ajudar. E aí eu falei, não, então tudo bem, eu compartilho tudo, mas eu vou tirar esse poder de mim. Eu sou majoritário, né, na empresa de auditoria. Eu vou tirar esse poder de mim de decisão. Eu não assino mais nada, eu não contrato mais ninguém. E eu errava com pessoas, eu errava com o fornecedor roubava da gente, enganava a gente. Eu passei por muitas coisas até 2016, quando eu passei o bastão pra Juliana. Que é o momento que você percebe, nem tudo eu vou dar conta da cadeia, né? Não, nunca Que, dá. que é outra coisa que eu percebo que acontece muito com o empreendedor, principalmente os aspirantes, quem está Sim, começando, né? Querem dar conta da cadeia como um todo. Aí vão ficar estressados, vão perder relações importantes, né? E o tempo de qualidade esquece, e assim, e fatalmente eles vão se perder no meio desse caminho, que né? é falta de autoconhecimento isso. E aí eu acho que esse processo que você me conta nesse momento, me parece que é entender, eu não vou dar conta de tudo. E até aquele momento eu acho que você ainda tinha essa falsa ideia de Sim, que você conseguiria jogar nas 11 posições, né? sim, porque olhando o negócio como um todo, eu estava envolvido no financeiro, no comercial, na operação, Uhum, no RH. E eu sou péssimo, né, de contratação. Basicamente, o Alex está aqui com a gente, mas quem contratou foi a Ju. uhum. O Nazar foi a Ju. Então, se você olhar as melhores pessoas que trabalharam com a gente, é ela que escolhe. Então, eu sou péssimo em contratação, né? Recrutamento e contratação. Então, eu realmente comecei a entender que. E ali eu já estava um ano mais ou menos buscando autoconhecimento, né? Eu já tinha passado por um processo de coaching, eu já tinha entendido o meu perfil comportamental, que eu não entendia até 2015. E aí eu vi que eu era total empreendedor, desbravador, comercial, relacionamento, network.
E eu comecei a focar nisso, isso trouxe mais negócios para a empresa, e eu fui saindo do operacional, que a Ju é muito boa em fazer isso. Então, esse autoconhecimento, se eu não tivesse começado, eu até falo isso, é assim, eu nunca falei isso publicamente, né? Eu falo às vezes entre amigos, e talvez nem sei se para você eu falei isso. Mas como aqui é quase como um divã É, com empreendedor, certeza. mas o coach salvou meu casamento. É basicamente isso. Se não fosse o processo de coaching, e a Ju sabe disso, ela vai concordar com isso, porque ela passou também por isso. Eu gosto de falar assim: eu não teria a Júlia, Uhum. que é talvez algo que mais me impacta hoje, que até já sobe um nó aqui na garganta, eu falando que já começa a enrolar, porque, querendo ou não, se tornou minha maior força, né? Se tornou minha maior motivação, porque eu sei que o futuro dela, nesse momento, ainda depende de mim. Sim. Um dia vai depender 100% dela. Não é esse momento ainda. Então, imagina, eu não teria a Júlia se eu não tivesse buscado autoconhecimento. E eu vejo tanto preconceito, né? Não só com terapia, psicólogo, psicanálise, coaching. E aí eu vejo que é uma besteira tão grande, cara. E aí você vê, assim, as pessoas que estão falando isso, tipo, vocês estão bem? Porque, assim, apontar o dedo é fácil, mas vocês estão bem? Eu sei que eu já passei por essa fase. E o coaching foi uma que eu quebrei esse paradigma e falei, meu, eu vou. E é óbvio que depois foi vindo outras coisas, né? E existe um desafio maior ainda, né, Thiago? Porque aí são duas sociedades, né? Uma sociedade conjugal, né, e Sim, uma sociedade ali sim, empresarial, né? Então, se vocês não tivessem de fato alguma ferramenta sim. extra para azeitar e costurar essas relações, provavelmente não estariam juntos Não, hoje. não, não, não estarei mais junto. Se não fosse o Uhum, início do processo de coaching em 2015, uhum. aí 2016, já tinha um ano já, mais ou menos. E existe um processo de auto-coaching também, que você se faz perguntas. Então eu sabia que era o momento de passar aquela responsabilidade para a Ju. 2017 a gente foi buscar de novo, aí algo mais aprofundado. E 2018 ela engravidou da Júlia. Então, assim, já estava no limite, assim, o casamento em si. 2017 para 2018 estava no limite. Era basicamente o último ano que a gente se daria para ver até onde ia. E o coach entrou bem nisso, né? Inclusive, um dos módulos do coaching, que não é, vamos dizer assim, não é uma coisa do coaching, né? Que é o Linguagens do Amor, mas teve ali um módulo desse processo que debateu o Linguagem do Amor, que é uma coisa tão simples, né? É uma coisa Uhum. tão básica, que tem um livro, tem canais do YouTube que ensinam isso, e eu não sabia qual era o canal, né, de amor dela, a linguagem de amor dela, e ela não sabia o meu. Então, eram anos fazendo coisas, querendo dedicar a pessoa e ela achava que não era amada e vice-versa. Então, olha só, em uma sessão de coaching apareceu a linguagem do amor e mudou completamente o nosso relacionamento. Hoje eu sei o que ela valoriza, eu sei quais são as linguagens dela, sabe quais são as minhas, e não tem mais aquela cobrança de, você não faz isso porque você não me ama, porque isso é a linguagem dela, e aí eu tento me adaptar De àquilo. dar e de receber carinho, né? E isso entra até em gestão de pessoas, né? Quando Sim, você entende a linguagem do amor do seu sócio, do seu colaborador, você entende aonde ele se reconhece amado, reconhecido, né? Aonde você pode demonstrar valor por aquela pessoa, né? E eu vejo muito isso, muito choque de pessoas que é, não é que parece que não está dando certo, mas às vezes é um simples ajuste de entender, né, de ter empatia, mais autoconhecimento, entender a linguagem do amor do outro, e sociedades não seriam desfeitas, casamentos não seriam desfeitos, amizades de 20 anos não seriam desfeitas, esse então, conceito é interessante porque o outro erro que eu analiso muito no mercado são empreendedores que estão ali à frente do processo de recrutamento e eles querem recrutar iguais, como se assim, ele quisesse um clone sim, ali. Ou seja, isso é uma catástrofe anunciada, porque imagine se você tivesse na sua empresa 10 Thiagos. A tua não, operação não tem provavelmente não como. funcionaria, né? Então me parece que também entender essas linguagens para além do casamento, para o universo ali do teu trabalho, te ajudou nisso também. Entender que nem todo mundo vai ser igual a você, mas que é muito legal ter essa diversidade ali Sim, de ideias, até de aspirações também, né? sim. Não, buscar o espelho, né, buscar o parecido, buscar o clone é falta de autoconhecimento, não tem como. Uhum, Todo mundo que eu vejo, não acho um gerente comercial parecido comigo. Quando eu sim. escuto isso, a primeira coisa que eu recomendo você já passou por um processo de coaching, já tá É fazendo comum, hein? terapia, psicanálise? Não, nunca fiz, porque você vê que a pessoa não tem autoconhecimento. Nossa, eu fiquei uns 6 anos buscando pessoas parecidas comigo. Uhum. E acho que o pior de tudo não é nem que você não vai achar, o pior de tudo é a frustração. Esse eu acho que é. Aí você põe, treina, prepara a pessoa e ela vai embora. Aí o outro você acha que põe, treina. Então hoje eu percebo que não existe, não tem como, né? Todo mundo por experiências, por genética, perfil comportamental só tem individualidades únicas.
Então você não vai achar alguém igual, mas você acha pessoas complementares. Na diversidade, você pode criar um ambiente mais inovador, de que gera resultado. Então, eu falo isso, né, que na We Audit, provavelmente, assim, teve um período que eram basicamente perfis comportamentais parecidos comigo e com a Ju, que era o que funcionava ali. Uhum. Mas nosso conhecimento disso cresceu tanto, se você olhar a hamburgueria hoje, tem todos os perfis lá dentro. Você vê as funções de trabalho, tem todos os perfis. E funciona, porque a gente sabe exatamente onde cada um melhor funciona. Então, eu vejo que falta esse conhecimento hoje. Eu vejo que pequenos negócios, muito potencial, às vezes, meu, sei lá, um crepe que eu gostava, né? Que era no Cambuí, chamava Mais Creperia. Uhum. Fenomenal o crepe. Tava lá, empreendedora, o negócio não foi pra frente, fechou e eu, putz, fechou. Então, vários lugares assim, eu vejo que eu gosto, tem potencial, qualidade da pizza, qualidade do gelato, e do nada aquele negócio some. Então, eu vejo que o empreendedor, Meu, imagina, eu tive uma conversa recente sobre ponto, a pessoa falando de ponto comercial, eu falei, mas na era digital que a gente vive, ponto comercial é Instagram. Qual é a relevância de fato Eu, hoje, eu né? falei, É. eu já falei, desiste. Vender ponto não existe mais. Uhum. Porque não tem mais esquina, não tem mais lugar que se você é conhecido no Instagram, a pessoa não vai buscar. Então, olha só, o empreendedor estava falando de ponto comercial. Vou passar o ponto. Eu falei, mas existe isso ainda? Quem que passa ponto, gente? Então, eu tento hoje direcionar os amigos. Esse pode falar empreendedor, papo é reto, é mostrando que nada é ao acaso. Ninguém chega ao sucesso ao E acaso sozinho, e né? É, sozinho. você usa uma palavra agora há pouco, você usou uma palavra que é frustração, né? Isso, Que é uma palavra muito recorrente no universo de normal. empreendedorismo, né? E eu digo que é uma jornada muito solitária às vezes, porque você vai se Sim, frustrando com parceiros e sim, fornecedores e vai sim. ficando muito sozinho. E é nesse momento que eu acredito que é crucial você ter uma mente muito forte, porque para você ir para um lugar de vítima e falar assim, o mundo não está Ah, sim. preparado para mim, e Ah, sim. desistir, é daqui para ali, né? Mas é por isso que tem que buscar ajuda, né? Porque eu falei no outro episódio, eu vou falar muito de antifrágil, né? Ah, eu sou resiliente. Ok, mas você tem um limite, né? Por mais que você seja resiliente, você tem um limite. O antifrágil ele não tem limite porque quanto mais frustrações, quanto mais decepções, mais forte ele fica. A questão é, às vezes ele precisa de ajuda para interpretar essa frustração. Ele tem que Uhum. entender que ele tem que tratar aquilo como um aprendizado que fortalece ele. Então, eu tive várias frustrações com fornecedores, com funcionários, com sócios. Eu sou antifrágil. Sim. Isso me transformou cada vez melhor. Eu cometo cada vez menos erros naquele âmbito e tem outras áreas que ainda não, que ainda eu estou me fortalecendo. Então, a busca de um profissional ou a busca de, pelo menos um empreendedor, que pode ser um mentor, um conselheiro, que ele já passou por aquilo, e a gente tem, né, o menino em comum aí que estava aí, né, o Celso, né, que você também faz com ele, né, faz análise com ele. Sim, sim. É isso, o Celso tá passando coisas que eu já passei 20 anos Você lá atrás. atrás, né? Eu Então, até falo que é uma oportunidade de você revisitar e revisar a sim, tua trajetória, né? isso Falar é muito assim, legal. olha, eu já passei por Sim, isso, aqui eu sim, errei, aqui eu me atropelei também, né? sim, não, é muito legal porque realmente você tem aquela reflexão do faria diferente, não faria isso, faria aquilo. Isso dá a chance, né, do Celso escutar essa reflexão que eu falo com ele Uhum. e ele poder ir um caminho muito mais rápido, né? Ele não precisa passar por 20 anos de empreendedorismo, de vendas que eu passei, para chegar onde eu cheguei para aprender o que eu aprendi. Então, o que eu aprendi, né? Então, pode falar empreendedor, eu acredito que é bem isso mesmo. O papo é reto, porque nem é até complicado falar que assim, infelizmente a maioria da vida empreendedora é frustração, é decepção, é perder, é Você já fracasso. se sentiu sozinho nos últimos anos, assim, em algum momento você falou assim, pô, é sozinho mesmo que eu vou e lidou bem com isso, de certa forma ressignificou essa sensação? Eu já tive vários momentos sozinhos, é muito mais difícil porque a Ju acaba empreendendo comigo desde o início, então ela me escuta desde o início e ela é complementar a mim, então ela dá um ponto de vista diferente e aquilo acaba melhorando ou me tirando daquela situação. Mas ao mesmo tempo você fica porque, é o que eu falei, meu autoconhecimento me fez entender que eu tenho uma régua, uma energia, que não é o que minha esposa e minha sócia têm. Então eu quero às vezes dar um tiro muito longe, mas eu sei que eu vou acabar perdendo ela, ou a performance dela, porque ela não funciona assim. Ela funciona no padrão mais de lei e ordem, de organização, e eu funciono no caos. Uhum. Então, às vezes eu me sinto sozinho, quando eu sei que não adianta eu falar com ela. Esses tiros muito longes, como hoje eu tenho na minha visão, de várias coisas que eu estou fazendo nesse momento, de tiros muito longe, que ainda eu não compartilho com ela. Eu preciso chegar no meio do caminho
Aí ela, não, ok, aí daqui pra frente ela me ajuda. Então, Você elabora de uma forma que ela vai entender, até por ter já entendido o perfil comportamental dela, sim, né? Então você exatamente. sabe que algumas coisas, se colocadas a queima-roupa, você interpretadas de uma maneira assim, nossa, não, é melhor não ir por esse caminho, né? Exato. Que é talvez, muito Sim, provavelmente, um reflexo de tudo que você já aprendeu de autoconhecimento também, né? exatamente. E hoje, querendo ou não, eu preciso priorizar a família, a casa. Ou Uhum. seja, se eu jogo uma pressão ou um projeto muito ambicioso, muito que sobrecarrega ela, eu tô sobrecarregando a esposa e a mãe. E aí eu falei pra você, entra a Júlia como minha maior prioridade. Então, ou seja, eu preciso trazer um ambiente de acordo com o perfil da Juliana. Então, por exemplo, o podcast, ela está se envolvendo minimamente, mas é algo que não é o momento dela ainda. É um momento que a gente está validando e testando algumas coisas. Uhum. Então, esse autoconhecimento salvou meu casamento, salvou, assim, eu já tive uma época de relacionamento muito difícil com meu pai. Hoje é muito mais tranquilo, porque ele é o que ele é e ele nunca buscou e nunca vai buscar autoconhecimento, porque ele é um pedreiro e a vida dele é essa. Ele tem lá até uma sabedoria da vivência dele de 60 anos, mas algumas coisas eu não falo mais com ele. Antes eu ficava discutindo, e é óbvio que dava o filho mais velho e o pai já tem um embate desde 8, 9 anos. Eu já tinha um Sim. embate com meu pai de homem para homem, de líder da casa. E não adiantou nada, né? A gente só perdeu ficando às vezes meses, né? O meu pai chegou a ficar 6 meses sem ver a Júlia, o vô sem ver a Júlia, porque eu ficava nesses embates com ele. Então, eu Eu acho que acredito. um dos maiores presentes, Thiago, do autoconhecimento, de você saber dos teus limites e fragilidades e afins, é você entender que certas coisas você não vai mudar. E tá tudo certo. Eu uso Exato. muito uma frase assim: se as coisas não mudam, se o cenário não muda, você muda Sim, ou se muda. Né? Então, chega uma hora que eu acho que você precisa ter muito autoconhecimento, muita certeza daquilo que você é e daquilo que você quer, porque por que eu vou ficar tentando te fazer mudar de ideia, sim, acreditar naquilo que eu quero, acreditar na minha visão? Às vezes eu não vou acreditar e tá sim, tudo certo. Você exato. só precisa mudar o teu holofote para um outro rumo, né? Para um Sim. outro movimento para não perder tempo, inclusive. Se você analisar o tempo que eu tô falando, 2015, são 7 anos só. Sim. Ou seja, foi em janeiro de 2015 que eu fiz a minha primeira sessão de coach, exatamente nessa semana. Uhum. Tava ali entre o dia 10 de janeiro. E hoje eu não tenho mais contato, né, com esse coach, né? Ele seguiu um outro rumo, mas 7 anos só. Então, assim, o Celso precisa esperar 10 anos para entrar no que eu tô entrando. Então ele já tá com você, eu tenho condição de ser o mentor dele. Aí ele pode ter um outro terceiro profissional, pode ser um coaching que ajude ele. Então, assim, e quanto mais rápido faz isso, eu percebo que os jovens, eu acho que é um desafio maior, porque Uhum. depois de 30 anos já apanhou, às vezes, decepção amorosa, alguns relacionamentos, já é pai, alguns empregos, alguns negócios, meio que você acaba na marra, né? Não, preciso buscar ajuda, né? Agora o O tal do jovem, piloto automático ali nesse primeiro cenário, ele é muito sim, recorrente, né? Você fala, não, tá tudo certo, já sou assim, eu até chamo de síndrome de Gabriela, né? isso. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Exatamente, né? exatamente. Então, eu quero muito, assim, você pode falar em empreendedor, eu quero muito que chegue em uma faixa etária jovens mesmo, assim, 18 a 21, 22, porque eu cometi muitos erros lá Uhum. e poderia ter sido muito mais rápido, né? Poderia ter sofrido muito menos, porque eu tinha alguns preconceitos, alguns paradigmas que eu vim quebrando, como eu disse, na marra, Sim. para não perder a Ju, para não perder o negócio, para atingir os meus resultados, os meus objetivos. Então é um preconceito besta, burro. Não adianta, porque eu que passo por isso, né? Já passei, passo e passei e continuo passando por isso, a Ju passa por isso e todo mundo que eu conheço passa. Eu nunca vi ninguém piorar. Eu nunca vi ninguém piorar. Porque você pode até fazer alguma coisa ou outra e, nossa, isso não funcionou pra mim, isso não deu certo, isso me gerou um estresse, isso me gerou alguma, sei lá, tristeza. É importante dizer aqui, né, Thiago, que às vezes uma abordagem não vai funcionar de cara, né? Você vai ter que Sim, testar uma outra modalidade, até a própria área das terapias, né? sim, Tem infinitas abordagens. Às sim, vezes você não vai se dar bem numa psicanálise ou numa comportamental, sim. quer alguma coisa um pouco mais holística. Eu acho que o importante é saber qual aquilo que você vai se encontrar e vai se achar ali, para falar assim, não, aqui eu me encontrei, aqui eu consigo me descobrir, e Sim, a sinergia e a empatia com o profissional também é importante. sim, mas depois que você tem o. Não, eu preciso, eu vou buscar. Isso é questão de tempo, você Sim. achar o profissional ou a forma de terapia ali. Eu acho que isso Uhum. é. A Ju, inclusive, né? Se eu não me engano, ela. Acho que é a terceira, né? Aquela tá agora já há mais tempo, há 2 anos, mas ela também não deu certo as De primeiras, né? primeira, né? Exatamente. Eu tentei também uma ou duas sessões com quem me recomendou, também não foi. E a gente já tá indo o quê? Pro terceiro mês, Terceiro, quarto mês. quarto mês já. Então, assim, você vê que
se você entende que não, eu preciso buscar, eu preciso realmente ter um profissional desse do meu lado, e aí às vezes eu tenho amigos que vão falar, mas não dá, não tem dinheiro, não vou gastar com isso. É a coisa mais ridícula do mundo, porque eu tenho uma organização minha e hoje em dia tem cartão virtual, né? Então eu crio vários cartões virtuais para separar os gastos, né? E aí fica facinho saber o que você gastou com comida, iFood. Então eu tenho lá no meu iFood o cartão virtual do Nubank iFood. Uhum. E aí é facinho, né? Você vai lá, dá pra você separar o gasto do virtual, você sabe o que foi de iFood. Ridículo. Se comer uma pizza a menos, se comer 2 lanches a menos, ele paga. É a cada semana, uma sessão por semana. E eu Então falo quanto custa o não se conhecer, né? Porque aí você vai não, custa explodir. muito. Hoje a gente fala muito das doenças psicossomáticas, né? Então, Isso. ansiedade que gera de repente, uma dor que você não sabe de onde vem, uma Sim. dor de cabeça, uma dor na lombar, uma dor no estômago, né? Então, o negócio acaba ficando muito mais crônico, né? Muito mais profundo do que a gente imagina, né? Então, assim, essa economia que você está falando, ela realmente acontece e ela é burra. Não, é burra. E o que você tá falando é tão grave, porque assim, os números são absurdos hoje, né? De depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, que é Sim, uma coisa que eu nunca tive. Insônia. E aí você vai conversar com essas pessoas, né? Elas tomam remédio, óbvio, né? Mas aí você vai ver que a causa daquilo, a falta de reconhecimento gera uma coisa, né? Que eu acho muito perigosa, e a gente já debateu muito isso, que é a parte de rejeição, né? A pessoa tem medo de rejeição. sim. Então a falta de autoconhecimento, né? De aceitação, porque autoconhecimento automaticamente vem aceitação. Quanto melhor você se autoconhece, você se aceita. Isso é fato. E aí que nem eu, por falta de autoconhecimento, eu tinha embates com meu pai, porque eu queria que ele aceitasse certas coisas que, Sim. tipo, ele nunca vai aceitar. Não tem, o perfil dele é outro, a visão dele é outra, a experiência de vida dele é outra. Então, esse autoconhecimento me fez eu mudar e melhorar. Meu pai é exatamente igual. Minha mãe, pode até conversar com a minha mãe, mas ela vai falar exatamente isso. Não, seu pai é a mesma coisa. 30 anos atrás é igual. Mas eu não tenho mais esses atritos com meu pai. Porque eu já sei a primeira frase, a primeira vírgula ali, eu sei que já ia pro embate. Eu já não preciso mais, porque eu sei que Hoje meu você não pai precisa reverter não aquilo, preciso né? mais. É, Então, eu acho que assim, eu acho que quando entenderem o valor, independente da idade que a pessoa tenha, o ganho é surreal, porque o negócio dela vai melhor, o relacionamento vai melhor, as amizades vai melhor e provavelmente ela vai dormir melhor, não vai ter mais crise de ansiedade, ela vai começar a melhorar certas coisas. Olha só, autoconhecimento de dentro, né? Autoconhecimento, né? Tô falando do meu que vem de dentro. Ou seja, as 90% ou mais das soluções do que acontece na nossa vida vem de dentro. uhum, Mas tem que buscar, tem que investir. Então, ou seja, a vontade, o prazer de se comer algo gostoso, comprar uma roupa ou um celular novo, é legal, mas dificilmente aquilo vai resolver ou vai te trazer uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida. Negócio é isso, né? Não quer dizer o que você ganha. Ah, eu tenho um negócio de milhões. Não quer dizer que você tem qualidade de vida, porque você exato. pode não dormir, você pode estar cheio, que nem você falou de doenças Psicossomática. psicossomáticas, Uhum. você pode estar cheio disso. E eu conheço vários amigos que reclamam de várias dores. Eu falo, cara, Vão ao médico, não conseguem achar não, diagnóstico, ninguém sabe o que é. E muitas vezes é alguma doença emocional, de algo. É aquilo, existe uma frase assim, né? O que a boca não fala, o corpo fala. sim, o Né? O corpo que a fala. boca cala, Sim. o corpo fala. Não, e a mente é muito poderosa, Muito, né? pra Ela é, tudo. ela literalmente que gera dor, ela literalmente que consegue diminuir a dor, ela faz tudo funcionar. Uhum. E às vezes você tá preocupado mais com o seu estômago, o que você come, tá mais preocupado com o seu visual, o que você enxerga, o que você escuta, e a mente que tá controlando tudo isso, você tá simplesmente ignorando. Então para mim é um preconceito burro, porque não é caro, não é caro. Se você analisar o que você vive, o que você gasta Sim. no mês, pô, eu não tenho condições de fazer toda semana. Você vai fazer a cada duas. Não tem condições. Uma vez por mês você tem condições, porque é literalmente uma pizza. E sempre tem aquele profissional disposto a fazer uma parceria, um valor diferenciado. Mas eu vou pegar o gancho disso. O mercado, até pouco tempo, e eu vivi isso na pele, algumas pessoas falavam: treinamento, mentoria, sessão de terapia, isso é perfumaria, né? Eu vou perder tempo com o meu colaborador para ele é tempo que ele poderia estar vendendo, atendendo. De uns tempos para cá, eu notei uma virada de chave. Eu Sim, percebo que, sim, inclusive, quando a gente fala de pacote
de benefícios, hoje, o mercado tem oferecido muito análise, Sim, sessões ali no sim, pacote. E sim, você é um que recentemente me surpreendeu, nós batemos esse papo, eu sim, falei assim, isso é muito comum em empresas grandes. sim. E você ofereceu isso dentro de um dos seus negócios, É, né? vamos pegar 6 anos atrás. Em 2017, eu fiz um processo de coach completo com o Alex. Se eu não tivesse feito, ele não estava mais aqui. Ele estava a Uhum. ponto de estourar. E eu falei, não, me dá 10 semanas, que é o processo completo de coach, me dá 10 semanas. Se não der certo, se não der certo, não precisa pedir as contas, né? Eu te mando embora com todos os direitos, né? E aí ele deu certo e ele ficou e tá aí até hoje. Então o Alex já é o primeiro case. Inclusive o meu TCC foi em cima do Alex, né? Eu fiz o TCC da formação de coach em cima do Alex. Uhum. Então o meu TCC deu certo. E aí eu vi outras pessoas passando por isso. Um da hamburgueria agora, segunda, eu fiz com ele. Você vai falar assim, você tá fazendo um processo de coach com ajudante de cozinha? Sim. Tô, tô fazendo, porque eu sei que esse menino, e no processo já apareceu muitas coisas complicadas, muito mais do que o do Alex na época, mas eu sei como resolver. Uhum. Até por experiência do Alex, do que eu vim vivendo há 6 anos. É E- importante dizer que você tem ferramental para isso, né? sim, eu É fui importante buscar. abrir esse Eu parênteses, fui porque buscar. assim, não é qualquer pessoa que pode se aventurar a fazer isso, Não, né? você Você tem tem que. ferramentas, porque eu vejo que algumas pessoas vão tentar fazer isso e podem de repente prejudicar, né? E de repente Não, mas acabar daí você realmente. terceiriza, aí você É, contrata alguém de fora. sim, Aí você chama o Beto lá uhum, pra fazer esse trabalho. Aí também, assim, não é desculpa. Eu sim, fui buscar uma formação hoje, eu não sei hoje quanto que tá, mas já era caro. uhum, Em 2017 já era caro, assim. Eu lembro que era uma formação aí que eu e a Ju investiu ali uns 20 mil reais. sim. Eu não sei hoje quanto que tá. Mas assim, mas 20 mil reais é muito pouco, perto do Se pensar que no retorno que você já teve, né? perto do que o Alex tá comigo até hoje. É meu braço Uhum, direito em todos os negócios. uhum. E aí você tem esse menino que. Ah, mas como que você sabe? Eu poderia falar a mesma coisa do Alex, que era o analista júnior. Ah, mas você vai. O Alex tinha 3 meses só. Uhum. Você vai apostar no menino de 3 meses? A visão do empreendedor é bem essa, é do tipo assim, não tem sucesso sem pessoas à sua volta, não existe, não existe, não, assim, para mim é incabível, não tem como, não dá pra você chegar longe sem pessoas boas à sua volta. Uhum. Se ela não é realmente boa ainda, você vai usar ferramentas, você vai fazer certos processos para aquela pessoa de valor chegar no nível que você precisa. E isso, o investimento é muito mais barato, porque se eu for buscar alguém se eu fosse buscar alguém na época, né, bom, melhor para suprir o do Alex, eu tinha que gastar 3, 4 vezes mais Uhum. que tinha no mercado, mas não estaria comigo até hoje. Exato. Então, se você analisar o investimento que eu fiz nele, é muito pequeno, porque eu investi, desenvolvi uma pessoa que está comigo até hoje, e eu quero que ele ganhe cada vez mais, ele tem que ganhar cada vez mais por tudo que ele faz, ele merece cada vez mais, porque ele passou por toda essa transformação junto, porque ele topou tudo isso junto, e uma das frases que eu mais falava com ele, e falo até hoje, ele agora repete, eu falei, você nunca tá sozinho. Sim. E era eu e a Ju, e aí tem o Alex, aí tem o Nazar, você vê que assim, tipo, ninguém tá sozinho. Você não tá sozinho, eu não tô sozinho. Eu sei o que aconteceu na casa dele, eu falei, não, eu vou ajudar você dessa maneira. Não, mas agora, Alex, eu preciso disso. Então, ou seja, quando você desenvolve uma pessoa e também traz autoconhecimento de quem ela é, o que ela é, aonde ela é boa, aonde ela performa melhor, eu não peço certas coisas pro Alex, porque não tem nada a ver com ele. A cobrança que o Alex tem é exatamente na zona de experiência. Tem que tomar Uhum. muito cuidado. Zona de conforto é uma coisa, zona de experiência é outra. Zona de experiência é onde o seu perfil tem melhor performance. E zona de conforto é onde você está afundando e está se diminuindo. Uhum. Então, o investimento é muito pequeno. Então, esse pode falar empreendedor, o papo é reto. Se você não tem condições de se formar, ou por tempo ou por dinheiro, mas busque, que nem você falou, parcerias. Busque Parcerias. parcerias Uhum. com um profissional, veja ali um pacote, negocie. Eu nem estou falando, se você falou aí de para todo mundo, eu já tive eventos dinâmicas com coach, com a equipe inteira, mas especificamente eu sempre escolhi quem eu acreditava e nem acertei todos, tá? O Alex tá comigo, ele tinha um amigo, um parceiro dele de trabalho na época, era júnior também, menino muito bom. Paguei um coach terceirizado, aí eu não quis fazer com ele, eu paguei o terceirizado e o menino foi embora e Não não tá mais funcionou. aqui, não funcionou. Que é outra coisa que você também, enquanto empreendedor, precisa ter muito autoconhecimento. Entender que nem todos os seus tiros serão certeiros. E que nem tudo dependia apenas de você. Eu acredito que essa talvez seja Mas uma isso é das ótimo, maiores verdades. Não depende tudo de você. mas Por isso é mais que ótimo. você tenha capital, investimento, know-how, muita Isso. vontade, sangue nos olhos, nem tudo vai depender só de você. E aí, aquilo que você falou do Alex, e do investimento
investimento em capital humano, me remete muito àquela frase, né? Que um negócio é feito de pessoas. Sim. E quando você entende isso, você entende a tua mentalidade, entende a mentalidade das pessoas que trabalham com você, o comportamento, e tenta unificar e Sim. trabalhar, extrair o melhor que puder dessa relação, né? Negócios são feitos de pessoas, clientes, pessoas que trabalham com você. Se Uhum, você não entende de pessoas, você não entende de negócios. exato. É bem isso. Então, até quem vai embora é muito bom. Para chegar nesse nível de você, e você sabe que recentemente alguém foi embora, o que o empreendedor tem que entender? O Alex escutou isso de mim ontem, inclusive. Eu falei, cara, não existe nada pior do que, óbvio que você tem classes, né? Você trabalha com pessoas da base da pirâmide que rodam muito rápido, troca muito rápido. Você tem o meio ali, que já é um perfil que pode subir, pode ser coordenador, supervisor, pode ser realmente alguém. Você tem ali o topo da pirâmide, que são os cargos de confiança, gerentes, diretores, sócios. Então, não é para todo mundo, mas Uhum. quem está no meio da pirâmide, quem saiu, você sabe, estava no meio. Então, no meio já é estratégico para mim. Então, eu não estou investindo na base ainda. Eu estou investindo quem deu o passo acima. E o passo acima não é nem cargo, não é nem habilidade ou resultado. A minha visão empreendedora já mostra que, opa, ele deu esse passo acima, o comportamento dele, a dedicação, a disciplina, sabe, o senso de urgência, são coisas que ele já sai da base da pirâmide e sobe pro meio. Opa, Uhum. essa pessoa já tem coisas, assim, já tem um perfil comportamental, um perfil empreendedor que vai me servir muito melhor, às vezes nem só aqui, em outro negócio, em outra coisa. O Alex sabe disso, ele escutou muito isso. Inclusive eu falei pra ele, quando eu fiz algumas propostas, a gente tem o Eldit ainda, vai completar 12 anos, o cargo dele maior, é da onde paga o maior salário dele, só que eu falei pra ele, o importante e qualquer coisa, em qualquer lugar, você vai trabalhar comigo, porque você tem competências e habilidades que me servem em qualquer coisa. Então, no meio, eu prefiro que eu vá ao racha. Então, às vezes, eu faço a pessoa, eu pago, né? Eu pago o coach, eu pago o psicanalista, porque eu quero que a pessoa reflita se ela vai ou não vai. E geralmente são jovens. Geralmente esse vai ou racha tem que ser com jovem, porque eles têm uma convicção de algo, acordou, dormiu, acordou, mudou. Uhum. E aí eu preciso rapidamente, porque o mundo muda muito rápido, os negócios mudam muito rápido. Eu iniciei o ano com 3 projetos novos. Então, ou seja, se esse daqui não vai comigo, ele vai me gerar uma dor de cabeça gigantesca lá no futuro, porque eu vou começar a ir para um caminho e criar uma dependência dessa pessoa, e eu tenho um erro clássico, que inclusive é familiar, né, dele. Eu fiquei 6 anos dependente de alguém financeiro, foi superintendente, Uhum. seria sócio, no ano seguinte, um ano, ele saiu um ano antes. A nossa ideia, né, eu e a Ju conversando, não, ano que vem ele vai se tornar sócio. Já tinha um bom salário, ia ganhar muito mais. E ele saiu para empreender com a esposa, ok. Só que assim, o que eu e a Ju aprendeu naquele momento, em 2018? Meu, agora que ele saiu, toda a bagunça que aconteceu, que ele ajudou ali, ficou alguns meses até a gente arrumar tudo, a transição dele, nunca mais a gente vai passar por isso. Então você vê que o que foi Aprendizado, né? não, foi um dos maiores Uhum. aprendizados de gestão de pessoas. Era alguém que seria sócio, já estava no nível de saber tudo, participar de tudo, já seria sócio e ele saiu fora. Nunca mais eu vou passar por isso, porque assim, eu vi ele chorando, a Ju chorando, eu segurando. Eu falei, não, eu não vou chorar aqui, porque assim, construiu eu e o Eldite juntos. Uhum. Viu a gente saindo do fundo de casa para um escritório bonito em volta da Lagoa do Taquaral. Então, assim, é alguém que você nem imaginava perder. Então, os erros que eu cometi com ele, eu já não cometo com o Alex. Alex, é assim, o Alex sabe. Ele não sabia que ano que vem a gente ele ia virar sócio, né? Ele trabalhava, fazia o melhor dele, mas olha que besteira. Pô, se você sabe, se você já decidiu que o cara vai ser sócio, então comunica ele. A gente não comunicou, e aí ele pediu as contas, e aí já era. É difícil, você sabe disso. Quando Essa alguém. comunicação, ela também é muito importante, né? Que é uma outra coisa que eu vejo que tem mudado graças a esse autoconhecimento, buscar essas ferramentas, é a transparência nas Sim, empresas. Porque a gente vem de um universo empreendedor de tudo muito preso, informações represadas, isso ninguém pode saber, isso é isso. confidencial. E hoje eu percebo que você, ao ter muita segurança daquilo que você está fazendo, Sim, você pode horizontalizar essa sim, óbvio. relação, Isso. ter mais transparência com Sim, teus pares, né, com as pessoas sim, que trabalham com você, e todo mundo participa, sem aquela insegurança do que pode estar acontecendo, sim. né? Eu acho que os empreendedores erraram muito tempos atrás nessa coisa de fazer como se a empresa fosse um forte. Isso. Aqui só eu sei.
né? O que acabou gerando um distanciamento muito grande de algumas pessoas que saíram, às vezes, para ganhar R$ 10 a mais, R$ 50 a mais, R$ 100 a mais, e às vezes tinha uma oportunidade guardada Sim, nesse forte que não foi sim, que eu já comunicada, né? fiz muito isso, né? Eu tô te falando o aprendizado, mas eu errei muito exatamente Sim, nisso, né? uhum, O Alex já entrou numa época melhor, mas antes do Alex, ninguém sabia de nada, era tudo fechado. Se você olhar hoje o quadro que tá lá, missão, visão e valores, a equipe ajudou a montar aquilo. Se você olhar as melhores ideias, os melhores projetos, veio da equipe. Então, assim, os nomes, você vê que assim, é uma coisa que o cara é empreendedor, ele é o dono, ele decide, ele sabe, mas é conversa fiada, porque hoje em dia é tanta informação. Ah, eu tenho 8 anos a mais que o Alex. É quase que irrelevante, é como se ou eu fosse mais novo ou ele fosse mais velho, mas se você olhar os conhecimentos ou o que a gente conversa, ele fala uma coisa, eu falo, Alex, eu não sei não, nem pesquisei isso aí, mas eu tô vendo por esse lado, pra complementar com ele. Então você vê que assim, é ignorância. E eu sei, é normal. Se você pegar a geração X, Y, Z, é óbvio que o X vai ser mais fechado, porque ele. sim. Aí o Y tá no meio, aí a Z que tá subindo, que é o Celso, tem um vigor assim de informação, porque já nasceu conectado. Eu nasci TV preto e branco, chiando com bombril em cima. E funcionava, o pior de tudo é que E funcionava. assistia Jaspion lá e tava feliz. Sim, E sim. comecei a jogar videogame Mario Bros, Sonic preto e branco e tava Aham. feliz. Eles nem sabem o que é preto e branco, não existe paleta preto e branco na vida deles. Então, assim, eu acho que assim, eu acredito que é muito importante você exatamente saber quem está e quem não está com você. E mesmo que o investimento pode parecer que você perdeu, nossa, eu paguei não sei quantas sessões de psicanálise do Beto para ele e ele foi embora. Não, isso ainda foi um investimento, Sim. porque imagine a minha cabeça, né? Imagine daqui um ano se eu fazendo o que eu tô fazendo e ele cai fora. Como o tio dele caiu. Olha só. Então, assim, o erro que eu cometi em 2018, eu não cometo mais. Assim, o Alex sabe exatamente que eu confio, que eu dependo dele, ele sabe exatamente para onde ele vai, ele sabe exatamente o que ele tem que ganhar e que perder. E o maior ganho e perda de qualquer pessoa é exatamente quem está do seu lado. Sim. Então, eu vejo hoje o que a gente tem, ele estaria totalmente inserido, ele, o Alex, totalmente inserido, a gente teria mais uma pessoa boa, ajudando na performance dos negócios, todo mundo poderia estar muito melhor. Então, ele é uma pessoa que aquele impacto de 2018 vem até hoje. Ainda a gente tem falhas e gaps ainda nos negócios que ele poderia suprir. E ele tá lá com a esposa dele empreendendo, mas ele não tem o Thiago e uma Juliana. O perfil dele, da esposa, é outro. Então ele, eu aprendi muito com o Thiago. Ele fala isso. Eu falei, eu sei que você aprendeu, mas você nunca vai ser o Thiago. Você nunca passou o que eu passei. Você não teve tantos negócios que eu tive. Você não vende há 24 anos. E eu basicamente só vendi na minha vida. Eu nunca fiz outra coisa. Então, olha só o impacto. Eu tô falando que esse aprendizado foi tão forte que ele vem até hoje. Então, Inclusive, eu te parabenizei pessoalmente, agora eu quero te parabenizar publicamente, porque no dia em que você trouxe essa ideia, tem um colaborador, sim, que eu quero que você cuide dele, foi, eu vou pagar e fala o preço e já combinou tudo certinho. foi, Naquele dia eu disse para você, foi. Tiago, eu acho isso muito legal, eu não vejo isso em empresas médias e pequenas, Muito eu vejo difícil, isso em multinacional muito e olhe difícil, lá, muito e difícil. você veio com um pensamento de vanguarda, né? Você inclusive, é bacana perceber, e isso é autoconhecimento também, que mesmo essa pessoa tendo saído da tua empresa, você observa um ganho aí, Ah, né? sim. Isso é autoconhecimento. Acho que o ganho maior é previsibilidade. Exato. O empreendedor tem que tomar muito cuidado, vide a pandemia que chegou, Uhum. com imprevisibilidade. Então, você tem alguém que você não sabe se tá ou não tá no seu time, se quer ou não quer crescer com você, é a mesma coisa, relacionamento, é a mesma coisa que você está estudando. A previsibilidade, eu acho que é um dos maiores, quando tem, porque às vezes você não consegue, mas quando tem, eu acho que é um dos maiores ganhos do empreendedor, porque ele realmente consegue sentar, planejar, minimamente executar. Se algo um pouco sai ali do esquadro, é uma coisa. Agora, uma pessoa que você confia, que tá seu braço direito no negócio X, e não tem mais ninguém para substituir ali. Assim, literalmente, o negócio quebra. Eu vejo vários, assim, vários. Eu já citei, acho que no outro episódio, eu vou citar aqui de novo. É. Você vê o quão perigoso é isso, né? Quando o negócio não está preparado, quando as pessoas não entendem o que, que é futuro, visão de futuro, o que, que é tentar planejar e prever certos acontecimentos. Meu, a padaria do bairro que eu comprei pão a vida inteira, criança, ia lá de chinelo, com moedinha, comprar pão. O português, o senhor Manuel, morreu.
era a mãe, né, a esposa e o filho que cuidava junto, mas o velho sabia tudo, fornecedor, o velho comandava a padaria, tava lá todo momento. Não durou 6 meses. Perdeu. Então, assim, Tava tudo como. represado ali. Sim, assim, não tinha nenhum funcionário preparado, não treinou ninguém, nem a própria família sabia. Aí eu passo lá, tá lá pra alugar ainda. Eu falo, nossa, gente, a padaria do bairro fechada. E eu vou lá, óbvio, levar a Júlia no bairro da minha mãe, eu vejo lá as coisas. E aí eu vejo umas de pé ainda, eu falo, nossa, que morreu recentemente. Até um mineiro que tinha uma casa de rações, né? E quando eu vendi hamster com 13 anos, eu comprava semente de girassol, que era o que o hamster comia, nesse mineiro. Aí agora vai fechar porque ele morreu também. Mas assim, mas vamos supor, mesmo sendo um negócio dele, de uma pessoa, ele poderia ter pegado um funcionário, um jovem lá de baixo, preparado, montado um contrato muito bem redigido por um advogado e ainda ele ter deixado uma renda, sei lá, pro filho, pro neto dele. Olha que louco. Ou seja, Sim. até a casa de ração pequenininha do bairro poderia ter deixado um negócio que é do todo mundo vai lá comprar, é do bairro, é aquela coisa que você vai ali comprar. Você não vai no grande, no, sei lá, no Cobase, você vai ali. Poderia deixar uma renda de 2, 3 mil reais. E o negócio acabou Não, vai depois acabar, não tem dele. como. Eu não passei lá de novo, mas vai acabar, não tem como. E é interessante a gente fazer um gancho com isso sobre a dificuldade do empreendedor delegar, Sim, né? Porque assim, pressupõe um excesso de autoconfiança, né? Só eu sei sim, fazer. Então, delegar passa a ser um negócio até assim traumático, né? Como que eu vou passar para outra pessoa? Como que eu vou ensinar? Como que eu sim. vou desenvolver alguém, talvez para fazer aquilo que eu faço? Eu acho que o autoconhecimento ele também vai nesse lugar de você falar assim, eu preciso ter pessoas muito boas comigo. Né, e pessoas que saibam o que elas estão fazendo, né, que vai muito ao encontro daquilo que nós falamos sobre informações não represadas também em todos os níveis da empresa, né? Tem uma frase que eu vou falar, tem uma frase que eu vou falar do Thiago Oliveira, depois até no recorte eu vou marcar ele, mas o Thiago Oliveira ele fala muito assim, é, quando você sabe que o negócio é bom, de sucesso, quando o empreendedor, o fundador, se tornou irrelevante para o negócio dele. Uhum. E aí ele conclui, como você consegue isso? Contratando e treinando pessoas melhores que você. Então imagina o nível de autoconhecimento e humildade que você tem que ter para transformar você irrelevante no seu negócio. É um dos maiores ensinamentos de vários que ele já me deu, que é um mentor para mim até hoje. É exatamente isso. E isso virou uma chave na própria Wieldit. Então eu vou lá na hamburgueria, eu gosto de estar lá uma vez por semana para ver o que está acontecendo, mas eu não preciso estar lá para a hamburgueria funcionar. A Uhum. Wieldit funciona sem mim. Então, hoje eu olho para negócios, às vezes pequeno, mas já de montar estruturas que o negócio inicie e tenha, né, uma longevidade, mas que não dependa do Thiago, porque eu percebi isso, né? Tem muito potencial no mercado, tem muito jovem querendo oportunidade. Então, se eu posso ter vários negócios e dar várias oportunidades para os jovens empreenderem, também crescerem, terem resultados, eu acho que isso é quase como uma missão pra mim. Eu fiquei muito tempo, você falou de sozinho, mas até a Ju eu fiquei muito tempo sozinho, né? Uhum. Pensou, dos 13 anos aos 24, quando eu conheci a Ju, eu fiquei 11 anos praticamente sozinho, com as minhas ideias, com os meus projetos. Eu era chamado de louco, eu era falando que, eu não queria estudar, eu não queria ser ninguém na vida, era desculpa. E minha cabeça empreendedora fervilhando, imagina, 13 anos. Você acha que um jovem hoje que tá lá com 13 anos fervilhando ideia, quem que vai falar, quem que vai conversar com esse jovem? Então, assim, eu trato até como missão, assim, talvez, se não sei aonde vai chegar, ou qual nicho eu vou ficar, mas se chegar realmente no jovem, se eu conseguir captar mais jovens que confiem em mim como um mentor ali online, digital, por ter vivido e passado, e eu falo pra você, eu acompanho, sei lá, dezenas de influenciadores, milhões de seguidores, histórias fenomenais, mas nenhum deles começou com 13 anos a empreender, pai pedreiro, mãe faxineira, vender hamster para comprar videogame. Então, assim, Muitas eles. vezes a gente vê o storytelling até forjado, né? Tipo, querendo criar uma história que não foi vivida e a tua história foi vivida na prática Eu não mesmo, acho que né? não é que não foi vivida, eu acho que até foi vivida, mas tem uma perfumaria ali. Sim. Eu andei de ônibus, eu Uhum. passei por isso, mas assim, ok, né? Tipo, também andei de ônibus, é normal. Ou seja, tenta mostrar uma coisa que, tipo Não assim, era tão ruim assim, não tenta tipo assim, deixar catastrófica, né? era normal e tenta colocar como. E eu vejo que eu tenho uma história que talvez eu possa conectar mais fácil com os jovens, né? E vamos para a última pergunta, Tá. que É fala. uma pergunta necessária, inclusive é um estudo de um cara chamado Andrea
Aí, Iório, acho que é muito legal marcar, tagar Sim, o cara. É um estudo muito legal que ele fez com 250 empresas na parte de RH, para entender por que as pessoas de lá estavam sendo demitidas. sim, E ele trouxe um cenário que é muito legal da gente analisar. 87% das demissões são por questões comportamentais. sim, Só 13% técnicas, sim, o tipo, não tem um inglês, não tem um Excel, não tem isso, não sim, tem sim, aquilo. sim, Isso mostra uma necessidade da gente entender que falar de comportamento, falar de habilidades comportamentais é muito mais hoje, é muito mais do que uma tendência, mas sim, uma ferramenta estratégica sim. para você crescer e para você performar. Legal esse ponto que você tocou, porque esse comportamento, e eu já demiti vários por comportamento, né? Se você analisar esse menino que eu fiz coach agora, segunda, eu deveria demitir ele em algumas situações por comportamento. E eu tô fazendo coach com ele. O Alex nunca passou por isso. Nunca entrou numa lista de demissão por comportamento. Só que aí o que acontece? É errado em que situação, em que ambiente? Porque se você olhar uma empresa muito grande, e inclusive o quarto capítulo aqui vai ser com um amigo que faz exatamente isso, né? Processos de trainee É e legal. estágio para grandes corporações. A gente vai ter um embate nisso, porque ele acredita que a pessoa pode se moldar, pode melhorar, pode ser algo diferente. Eu vou bater na tecla que temos certas aptidões e perfis comportamentais que foi definido lá na infância e eu não conheço ninguém que mudou da água pro vinho. Melhora algumas coisas, Que mas não faça muda. legitimamente, né? Organicamente E ali. aí, se você analisar, eu fui demitido por comportamento em várias situações. Só que se você analisar o meu comportamento nessas empresas, e hoje ele é exatamente igual. É um comportamento de vendedor, de resultado, de sair da frente, estou vendendo. Não, não vou ajudar lá no escritório, não vou ajudar na logística, lá no almoxarifado. Não tira o vendedor do campo de batalha. O meu perfil empreendedor é o guerreiro. Eu quero estar no front, tô no meio da guerra. Não me tira daqui. Eu fui demitido. Inclusive, eu lembro perfeitamente, com 18 anos, eu fui demitido de uma autoescola que eu vendi horrores, assim. Eu lembro que eu cheguei, primeiro mês não bati a meta, segundo quase, terceiro eu bati, e depois foi só estourando a meta e todo mundo, meu, esse menino tem 18 anos. A menina que tá aqui há 20 anos vendendo carta de motorista não vende o que ele vende. E aí o dono me mandou embora falando que eu vendia muito e isso acabava agredindo as pessoas antigas que se sentiam menosprezadas por ganhar menos comissão do que eu. Aí você passa a ser um problema por performar bem. E aí o comportamento errado é porque eu não tinha o comportamento de querer ajudar a separar ficha de aluno, a fazer trabalhos administrativos. Eu falei, não, não, quero vender cada vez mais, quero ganhar cada vez mais dinheiro. Então, esse demissão por comportamento ainda tem muito erro da própria empresa. Sim. Porque ela contrata, ela pega ali a skill, o currículo, a formação. Não, então é óbvio, se formou em engenharia, bababá, então vai aqui, né? O Alex até sabe disso, né? Um que trabalhou com a gente uns 3 anos, o Will, ele entrou em uma vaga de vendedor, porque ele fez um curso de gestão comercial. Aí eu falando com ele, o perfil comportamental dele aqui na minha mão, tipo, você é analista, cara, esquece vendas. Sim. E ficou 3 anos como nosso analista e fazendo um ótimo trabalho. Então, Eu gosto muito de falar uma frase, Thiago, que é assim: estrela em constelação errada não brilha. Às vezes você é o isso. cara, mas você tá no lugar errado, É a melhor, né? é a melhor analogia. Entender isso Isso, pressupõe um autoconhecimento também. Aqui eu não isso, sirvo, né? E eu isso, vejo muitos isso, jovens, principalmente, tipo, eu tô precisando de grana, eu vou entrar isso. aqui porque quero fazer uma grana. Ele não serve para aquilo. Não, não, E não. não é demérito, é porque o perfil dele é para algo muito mais criativo, de Sim, repente, sim, ele não é tão exatamente. Sim, analítico. sim, Entender isso, sim, entender que isso não te faz uma pessoa ruim, não caber ali, sim. também é muito necessário. Eu acho que a conclusão desse bate-papo é mentes fortes empreendem, é você buscar realmente fortalecer a sua mente, né? Exato. Não é, eu tenho mente forte, então eu tenho que empreender. É entender que ninguém nasce, ninguém tem mente forte, criança, adolescente, ninguém tem. E isso é construído de várias maneiras, Em todas as relações, em tudo, inclusive, né? né? Em tudo. Então, acho que vai muito além do mentes fortes empreendem, né? Mentes fortes são construídas, né? São forjadas, né? É investimento, né? Você buscou autoconhecimento, você buscou conselheiros, mentores, né? Você foi humilde em escutar e absorver aquela informação, né? Que eu acho que a maior virada de chave da minha vida foi quando, primeira, acho que virada de chave, foi a humildade de escutar a Ju, né? Foi 6 anos juntos, a gente em 2010 começou a namorar. Eu tô falando que em 2016, 6 anos juntos, talvez pela primeira vez eu tinha parado e escutado ela
como eu deveria sempre. E aí eu vi que eu estava errando muito. Então, ou seja, a primeira parte foi isso. E depois, óbvio, fui buscar mentores, fui buscar pessoas que eu queria entender e absorver. Eu escutei muita coisa assim que me revirava por dentro, eu torcia o nariz, eu, não, é impossível. Tá falando isso pra mim? E aí, é óbvio que hoje eu olho pra trás e falo, putz, tem tudo a ver. Até meu pai, né? Várias coisas que eu discuti com meu pai. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, meu pai tinha razão. Eu precisei passar por isso, eu precisei casar, precisei ter filho, precisei perder algumas coisas para entender o que meu pai falou 20 anos atrás, quando eu era jovem. Então, eu acho que esse, o conselho que eu deixo, né, até falando com a câmera agora, é buscar mesmo, é buscar fortalecer a mente, é buscar, pode ser psicanálise, pode ser terapia, pode ser coaching, livros, né, tem livros muito bons que ajudam nisso, né. A Ju leu um livro, eu não me lembro o nome exatamente, acho que é Qual o Seu Ponto Forte, é um livro de RH, e esse livro também mudou muito a cabeça dela, de entender quem é quem e aonde você... As pessoas têm muito isso de, às vezes, querer suprir uma falha que ela tem, quando na verdade ela deveria potencializar o que ela é boa. E aquilo vai levar ela a ter resultados. E o que ela não é boa, ela traz pessoas que são boas naquilo. Vídeo o Alex, que é bom em, na verdade, 100% Que do são que os ele é bom, multitalentos, né, que a gente tem hoje, né? que é o que precisa. Uhum. Então, o meu conselho é esse. Busquem autoconhecimento, busquem fortalecer a mente. Algumas coisas são mais doloridas, Sim. tem que passar por frustrações, decepções, tem que ter coragem de arriscar, vai ter que dar uma notícia pro pai e pra mãe que vai abandonar a faculdade às vezes, vai ter que dar uma má notícia que vai sair de um emprego, que vai mudar de um negócio. Então eu acho que assim, tem que ter essa coragem de ser rejeitado um pouco. E não tem nada de errado em Sem ser levar pro rejeitado. pessoal essa rejeição, né? Exatamente, não tem nada de errado. Entenda que a pessoa tem uma vivência dela, os pais, né, os amigos, os sócios, eles têm uma vivência deles, uma experiência deles, e aquela sua tomada de decisão vai gerar rejeição e tudo bem, e você segue o seu caminho, segue o seu coração, segue seus instintos, sabendo que, consequência disso, você sempre vai estar melhor e mais forte. E isso vai te levar, pelo menos, a realizar boa parte dos seus sonhos e objetivos da vida e curtir exatamente essa evolução, essa jornada, né? Curtir esse momento de saber que foi mérito, né? Pô, por mérito meu eu conquistei, eu cheguei. E é isso que eu quero passar. Tô longe de ser os bilionários, multimilionários, mas cheguei, tenho meio período do meu dia é com a minha filha, então você tem que ter um nível de organização, de planejamento de negócios para viver meio período com a sua família, né? Ao ponto de ir comprar comida e fazer o almoço com a Júlia. Ou seja, minha filha, 3 anos, já acompanha o pai fazendo o almoço do dia. Um E equilíbrio entre pessoal e profissional que também se faz necessário, né? exatamente, eu acho que é bem isso. A busca da qualidade de vida, de performance, tá muito ligado exatamente isso. A você conseguir ter o tempo só com você, o tempo com a família. Aí agora eu vou trabalhar, vou ralar o máximo que der. E a somatória de tudo isso te leva a chegar, se óbvio, né? Se a gente viver até os 70, 80 anos, você vai olhar para trás e vai se orgulhar de tudo que você fez. Você vai lembrar de tudo que você fez, vai se orgulhar e realmente deixa um legado para a família, para amigos próximos, ou se algo hoje digital online vai perpetuar por décadas. E você, deixa uma mensagem, deixa Com uma mensagem certeza. pro eu. Bom, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tudo isso não é da noite para o dia. Muitas vezes a gente vai mexer em feridas emocionais que vêm aí desde a tua infância, desde quando tua história começou. Então, assim, a ansiedade ela deve ficar de fora desse processo. Sim, Abrir o coração para falar assim, me autoconhecer pressupõe eu realmente abrir meu coração para falar sobre fragilidades, medos, dores, coisas que de repente me magoaram lá atrás e que eu preciso ressignificar, isso. elaborar para que eu possa fazer do meu presente algo melhor e do meu futuro algo melhor também. E para fechar, lembrar que é um exercício. Assim como ir numa academia, fazer uma musculação, essa Isso, mente forte que nós falamos tanto isso. aqui hoje é um exercício. Porque se amanhã ou depois você Sim, deixa de exercitar isso, meu sim. amigo, esquece. Tudo aquilo que você Atrofia. conquistou, você vai perder e vai Sim, atrofiar. Então, é sim. com essa mensagem que eu encerro e agradeço pelo convite, foi incrível. Beto, Muito quero te obrigado, viu? agradecer. Já vamos deixar o convite. Próximo capítulo é com ela, né? A rainha de todas, né? Da minha vida. A Ju. Era algo que teria que acontecer mais cedo ou Que mais tarde. Eu massa. fico feliz que seja rápido. Então a Ju vai participar e aí vocês vão Vocês vão ver compartilhando essas histórias, porque às vezes eu levo um pouco lá do humor pra brincadeira, mas ela não, ela é mais literal, ela é formada em jornalismo, então ela dá evidência ao fato de uma maneira como é, e aí dá pra sentir na pele, dá pro povo sentir um pouco o que que é um casal empreendedor passando por várias situações, e estamos aqui até hoje, né? Ou seja, a prova dela estar aqui é mostrar que valeu a pena, né? A métrica que deu certo. Sim, exatamente. Show. Tamo junto. Valeu, Obrigado. gente, até o próximo. Tchau, tchau.